Olá, alunos do oitavo ano do Colégio Cora Coralina, turmas 1801 e 1803, professor Newton. Nós vamos agora corrigir os exercícios da página 80, referentes à semana 13 de abril de 2020, página 80 da apostila, o material que vocês receberam, tá bom? Nós vamos corrigir do exercício número 7 até o exercício número 12. Tudo bem? Então vamos lá. O exercício número 7, ele faz a seguinte pergunta. Qual a medida de um ângulo, não sei quem é esse ângulo, estou chamando ele de x, cuja diferença, galera, diferença é menos, ok? Diferença é menos. A diferença entre o seu dobro, então o dobro desse cara aqui, multipliquei por 2, e o seu suplemento, o suplemento é 180 menos x. É igual, coloquei o sinal de igual aqui, a 30. Gente, quando vocês forem lendo um problema, vocês já vão trocando as palavrinhas que aparecem nele, tá? Por símbolos matemáticos. Por quê? É assim que se resolve, por exemplo, problemas de primeiro grau. E problemas envolvendo ângulos, a gente vai usar equação do primeiro grau ou regra de 3, que vai cair também numa equação do primeiro grau, tudo bem? Então, a questão número 7 eu trouxe aqui, ó, já prontinha para vocês. Então, eu fui substituindo, né? Um ângulo, não sei quem é esse ângulo, ele está perguntando qual a medida desse ângulo, cuja diferença entre o seu dobro, ou seja, o dobro dele, então o dobro dele, a diferença entre ele e o seu suplemento, que é 180 menos x, é igual a 30. Então, galera, tá aqui montadinho, ó. Depois que a gente lê o problema e vai substituindo cada palavra, cada expressão por um símbolo matemático, a gente montou uma equação. Depois que a gente montou a equação do primeiro grau, aí sim a gente resolve, tudo bem? Então, 2x menos 180 menos x. Galera, sinal de menos na frente de um parênteses. Vai acontecer com o que com esses carinhas que estão aqui dentro? Eles vão mudar de sinal, não é? Ou seja, o 180 está positivo, fica negativo. E o x está negativo, fica positivo. Tudo isso igual a 30. Eu só abri os parênteses, só tirei. Só que esse carinha aqui, como vocês viram no sétimo ano, tá, em números inteiros, quando tem um sinal de menos, na frente de um parente, colchetes ou chaves, vai mudar o sinal de todo mundo que está lá dentro. Então, quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo, tá bom? Bom, tirei os parênteses, ficou essa equação aqui. Eu estou vendo aqui que eu tenho duas letras x, com uma letra x dá 3 letras x. Menos 180 igual a 30. 180 é negativo, passa para o outro lado da equação positivo. O 30 já estava lá, o 180 foi para lá, positivo. Então, somando 180 mais 30 dá 210. 3x é igual a 210. Galera, é só dividir toda a equação por 3. Ou, se você preferir, joga esse 3 para aqui, ó, dividindo. 210 dividido por 3 é a mesma coisa que 21 dividido para 3. É 7. Com zerinho, 70. Então, resposta x é igual a 70. A medida dele é 70. Questão número 8. Qual a medida de um ângulo? Sei lá que ângulo é esse, eu vou chamar de x. Professor, posso chamar de y? Pode. Posso chamar de z? Pode. Posso chamar de a, b, c? Pode, da letra que você quiser, tá bom? Mas a gente está acostumado a resolver equações do primeiro grau ou do segundo grau, que vocês vão aprender ano que vem, com a letra x, tudo bem? Então, um ângulo, sei lá quem é esse cara, cujo triplo, bom, se é triplo, tem que multiplicar por 3. O triplo de quem? O triplo do seu complemento. Suplemento é 180 menos x, complemento 90 menos x, tá bom? É igual, sinalzinho de igual, ao seu suplemento, 180 menos x, ao suplemento do seu dobro. Então, tem que multiplicar esse cara aqui por 2. Então, vamos lá. Bom, eu fui trocando cada expressão, cada palavrinha, eu fui trocando por um símbolo matemático. Então, o triplo do complemento é igual a 180,
é o suplemento do seu dobro. Do dobro de quem? O dobro desse cara, não é o dobro do suplemento não, é suplemento dobro do ângulo, tá ok? Não é dobro desse cara, aqui é triplo desse cara aqui, ó, triplo do complemento. Aqui não, aqui é dobro é igual ao suplemento do seu dobro, seu é do ângulo, tá? E não do suplemento, não tem que multiplicar isso aqui por 2 não, tá? Não é 2 não, é 2x, ok? Vamos lá, propriedade distributiva, certo? A gente já sabe fazer, então ficou 3 vezes 9, 27, 3 vezes x menos 3x igual, repete esses caras todos aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 180, vou passar para cá e o 3x eu vou passar para lá. Ué, professor, mas não tinha que ficar letra do lado de cá e número do outro lado? Não importa, galera, se é uma igualdade, não importa se você troca de lado, tá bom? Então, eu estou passando o 180 para cá porque ele é menor do que 270 e ele é positivo, vai ficar negativo, então vai ficar fácil de fazer a conta. Esse 3 vai para lá, positivo, então vai ficar fácil também de fazer a conta. Então ficou 27 menos 18 é 9, com zerinho, 90. Devo duas letras dessa e tenho 3, ainda fico com uma. Então, 90 é igual a x, ou se você quiser, x é igual a 90 graus. Então, resposta da questão número 8, x é igual a 90. A questão número 9, ela pede para a gente correlacionar esse lado com esse lado aqui, tá? Então, nesse lado aqui ele tem, ó, AA, que é ângulos adjacentes, AC, ângulos complementares, AS, ângulos suplementares, RC, retas concorrentes, RP, retas paralelas e RI, retas coincidentes, tá bom? Vamos começar então aqui com o primeiro, ó. A intersecção, ou seja, o encontro, a intersecção, ó, intersecção. Eu peguei uma caneta, coloquei aqui sobre a outra, ó. A intersecção é esse ponto aqui, ó, onde elas estão se tocando. A intersecção de duas retas distintas em um plano é um ponto. Então isso é o quê? Então, a gente tem duas retas, tá? Duas canetas, tem um ponto só. Um ponto, tem uma reta aqui e uma reta aqui. Um ponto só se chama o quê? Retas o quê? Concorrentes, retas concorrentes, tá bom? Então, RC. Então, já usamos aqui o RC. A outra, são ângulos com lado comum e regiões disjuntas. Gente, o que é isso? São ângulos adjacentes, tá bom? Então, o que é um ângulo adjacente? Ó, tem duas retas aqui, ó. Então, ó, tem uma região delas que é o ângulo. As retas são adjacentes, estão próximas uma à outra, adjacente, tá legal? Que está ao lado de. A gente viu isso também na definição. Então, AA, ângulos adjacentes. Então, usamos aqui os ângulos adjacentes. Vamos passar para o próximo agora. Dois ângulos que somam 90 graus. Poxa, brincadeira, né? Dois ângulos que somam 90 graus só pode ser o quê? AC, ou seja, ângulos complementares. Complemento é 90 menos x e suplemento é que é 180 menos x. Então, se ele falou aqui de soma 90 graus, só pode ser o quê? Só pode ser complemento. Complemento. Então, usamos complemento. Dois ângulos que somam 180, só pode ser suplemento, né, gente? Então, suplemento. Suplemento. Então, AS, ângulos suplementares. Está aqui, ó. Foi o que eles colocaram lá pra gente. Duas retas distintas de um plano que não se encontram. Gente, duas retas distintas. Ó, eu pego essas duas retas aqui, ó. Coloco uma ao lado da outra. Nunca elas vão se tocar. Estão indo para o infinito. Elas são o quê? Paralelas, certo? Duas retas paralelas. Então, ó, usamos o paralelas. RP, retas paralelas. E aí ficou fácil a última, né? Só sobrou ela mesmo. Duas retas RS de um plano tal que R é igual a S. Elas são coincidentes, ou seja, é como se uma reta tivesse em cima da outra. Ou seja, como se eu colocasse essa caneta em cima da outra,
tá? Essa parte aqui a gente não está enxergando a de lá. Ou como se a gente fizesse várias linhas, uma em cima da outra, tá bom? E a gente não consegue enxergar a linha de baixo. Então, coincidentes, tá ok? Questão número 10. Qual a medida de um ângulo cujo complemento é 90 menos x, é igual ao seu dobro? Galera, essa ficou muito fácil de fazer, né? Questão número 10 está aqui, ó. Então, ficou assim, olha. O complemento é igual ao dobro. Poxa, muito fácil. Esse x aqui vai para o outro lado, vai com sinal de mais, é óbvio. Então, eu vou ficar com 3 letras iguais aqui, ó. 3x. Então, ficou 90 igual a isso, 90 igual a 3x. Basta agora dividir toda a equação por 3, ou se você quiser dividir só o 90 por 3, tá? Tirando o 3 daqui, é claro. Não pode esquecer o 3 aqui. Ficou 90 dividido por 3, 9 dividido por 3 é 3, com um zerinho, 30. Essa foi a mais fácil de todas, né? Questão número 11. Calcule a medida de um ângulo, sei lá que ângulo é esse, vou chamar ele de x, tudo bem? Não sei quem é ele. Cuja soma só pode ser mais, né, gente? Se diferença é menos, soma é mais. Cuja soma do seu dobro, ou seja, o dobro desse ângulo, 2x, com o seu complemento se escreve assim, 90 menos x, é igual, sinal de igual, a 180. Bom, então coloquei aqui, ó, questão número 11. Aqui, ó, ficou 2x mais 90 menos x, ou seja, o dobro de um ângulo, que eu não sei quem é, mais o seu complemento é igual a 180. Bom, eu estou vendo aqui que tenho 2 letras x menos uma letra x. Vou ficar só com uma. Vou repetir o 90 igual a 180. Gente, esse 90 vai para o outro lado, né? Olha, se ele está positivo, vai para o outro lado negativo. E 180 ou 18 menos 9 é 9. Com 0, 90. Então, x é igual a 90 graus. Bem facinha essa aí, não é? Questão número 12. Ele deu 3 figuras. Tá bom? E ele pede para a gente calcular exatamente o seguinte, ó. Então, ele deu essa figura aqui, ó. Observe a figura abaixo e responda. A letra A, B, C, ele quer o valor de x, o valor do ângulo ABE, o valor do ângulo EBF. E depois, nas outras, ele vai fazendo perguntas semelhantes, tá? Só que os nomes dos ângulos vão mudando, tá bom? Galera, se a gente olhar para essa região aqui, ó, limitada por esses dois carinhas aqui, ó, por essa reta AB e BC, a gente tem um ângulo de 90 graus, ó. Ele já colocou em verdinho aqui, ó. Aí na sua apostila tá em verdinho esse quadradinho aqui com um pontinho no meio que eu coloquei, significa que o ângulo é de 90 graus. Então, somando essa galera aqui, ó, x mais 2x mais 10 graus mais 20 graus, tudo isso tem que ser igual a 90. Então, ó, x mais 2x mais 10 mais 20 graus tem que ser igual a 90 graus. Então, ó, eu tenho 3 letras x aqui. 10 mais 20 é muito difícil, dá 30, igual a 90. O 30 tem que meter o pé daqui, vai lá para o outro lado. Se ele é positivo, vai para o outro lado negativo, certo? Então, ficou 3x é igual a 90, que já estava lá, não mudou de lado, não mudou de sinal. Ficou 90 menos 30, que conta difícil, né? 60. Agora é só dividir toda a equação por 3. O correto de ensinar para vocês é assim, ó. Eu tenho que dividir este lado, tá? Esse primeiro membro aqui, ó, antes do sinal de igual, por 3 e o outro lado por 3. Mas devem ter ensinado para vocês o seguinte, que é só dividir o 60 e esse 3 vai para o outro lado dividindo, né? Se ensinou assim, também dá certo, mas não é a forma correta de se ensinar, tá ok? 60 dividido por 3 é 20. Então, x é 20, o ângulo ABE, então o ângulo ABE é 20, porque ele é o x, né? Que beleza. O ângulo EBF é 2 vezes x mais 10, ou seja, 2 vezes 20 é 40, mais 10, 50. Então é 50, tá legal? Agora a outra figura é essa daqui, ó. Ele tem uma reta e tem uma outra reta concorrente aqui, ó, tocando nesse ponto aqui que ele chamou de ponto I. Então a reta GH com uma outra reta concorrente IJ. Pessoal, a gente já sabe que uma reta, o ângulo dela é o ângulo de 180 graus, não é isso?
Então eu sei que isso daqui, 2x mais 35, somado com x menos 5 graus, tá? Tudo isso tem que ser igual a 180. Então eu peguei, ó, 2x menos 35 graus mais x menos 5 graus tem que ser igual a 180. Bom, eu tenho 3 letras x, 35 menos 5 é 30, tá bom? Pode colocar aqui, ó, a indicação de grau, é igual a 180. 30 vai para o outro lado, negativo, ok? Ficou 180 menos 30, que é igual a 150. Dividindo ambos os membros dessa equação, primeiro membro e segundo membro, que são separados pelo sinal de igual, dividindo por 3, esse 3 aqui some, e 150 dividido para 3 é 50. Ou se você quiser, como você foi ensinado de repente erroneamente, o 3 vai para lá dividindo, então 150 dividido para 3 dá 50, também dá certo, tá bom? Então beleza, ele quer saber essa medida aqui, né? Então se é 50, 2 vezes 50 é 100, 100 mais 35, 135. E esse lado aqui é 50 menos 5, é 45. Então o valor de x é 50. Beleza, encontramos o valor de x. A medida do ângulo GIJ, cadê? GIJ, esse aqui, ó, é 135. E a medida do outro ângulo JIH é 50 menos 5, que é 45. E o último exercício que ficamos aí para resolver, da página 80, tá bom? Da página 80 foi esse aqui, ó. Ele deu essa reta aqui, ó, AB, AC. Só que olha o que ele fez aqui, amiguinho. Ele disse para você quanto que mede essa abertura aqui, ó. Quanto que mede de AB até AC? Mede 60. Então eu sei que se eu somar isso daqui com isso daqui, tem que dar 60. Ou seja, x mais 10 graus adicionado a x mais 20 graus tem que ser 60. Tá aqui no cantinho, ó. Então x mais 10 mais x mais 20 é igual a 60. Duas letras x, 10 mais 20 é 30, é igual a 60. 30 passa para o outro lado, subtraindo, ok? 60 menos 30 é 30. Dividindo ambos os membros da equação por 2, o 2 que está aqui desaparece, fica só x. 30 dividido por 2, ou como você foi ensinado errado, né? O 2 vai para lá dividindo, o professor falava para você, né? Dá 15. Também dá certo assim desse jeito, tá bom? Mas não é a maneira correta de ensinar, não é assim. Então, ó, o valor de x a gente já viu que é 15, molezinha. Determinar o ângulo BAD, cadê? O ângulo BAD, que é esse cara aqui, ficou então 15 mais 10, 25. E o ângulo DAC, o ângulo DAC, é esse ângulo aqui, ó, ficou exatamente 15 mais 20, 35. Ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima aula.